Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Glória a Deus. Muito bonito. Parabéns, Ministério de Louvor Cadesc, pelo aniversário de vocês, pela bela apresentação. Muito bonito. Os músicos. Que Deus abençoe a todos. Muito bonito. Muito bem ensaiado, Elias. Glória a Deus. Qualquer dia eu vou poder pedir para você me ensaiar uns hinos que eu canto aí todo atravessado, para cantar assim mais alinhado, sabe? Mais ordenado. Mateus capítulo 16, versículo 15 ao versículo 17. Nós já estamos encerrando o nosso culto. E disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Diga amém. Amém. Ore comigo. Amado e bondoso Deus, te louvamos, ó Pai, pelas tuas misericórdias que são infinitas, tua bondade que não tem fim. Te agradecemos pelo dia de paz, te agradecemos pelos louvores que nos permitiste, Deus, elevar o teu nome. Te agradecemos pela saúde, pela paz, pela comunhão, pelo dom da salvação. Te agradecemos pela leitura desta palavra que é fiel, que é verdadeira e pura. Receba nossa gratidão por tudo que tens feito neste dia. Nos usa como instrumento de bênção em tuas mãos. É o nosso pedido, ó Pai amado, com a nossa gratidão, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Tome seu lugar, por favor, irmãos. Se eu fosse dar título a esta leitura que acabei de fazer, eu diria: Tu és o Cristo. Qual o título da leitura? Tu és o Cristo. Sabe, meus irmãos, hoje é muito comum se ouvir pregadores, preletores, especializados em falar sobre política, especializados em falar sobre economia, sobre a situação dos países, sobre geografia e história. Tem homens especializados em fazer com que o povo delire de tantos macetes e arranjos que introduzem nas mensagens. É muito comum também, Maestro Elias, se vê cantores, grupos, e às vezes canta 2, 3 horas e o povo aplaude, tira a camisa e fala sobre iaiá, e no final não disse nada, mas o povo vibra e vira cambalhota e fica 2 horas ali, 3 horas que no lugar nem banheiro tem, mas não saem dali. Ninguém sabe o que foi falado. Às vezes língua que o brasileiro nunca falou, nunca entendeu e nem sabe, mas pula, ficam suados, é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Eu me considero assim um pastor muito conservador, mas por outro lado super moderno. Por que conservador? Porque eu gosto de ouvir mencionar o nome de Cristo, o nome de Deus, o nome de Jesus. Eu gosto de ouvir dizer que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem pecador arrependido para morar nas mansões celestiais. E às vezes você vê pregação de 1 hora, ou louvores tão empolgados que não menciona esse nome tão precioso, o nome de Cristo Jesus.
É verdade ou não é, senhores? É desse jeitinho. E eu fiquei hoje imaginando o encerramento da festividade do Ministério de Louvor Cadesc. Que mensagem eu vou falar à igreja? E o Espírito de Deus tocou no meu coração. Fala de Jesus. Fala que Ele é o Cristo, o Salvador, aquele que veio sofrer para perdoar pecados e mostrar o caminho da salvação ao homem. Dentro desse contexto, eu diria o seguinte: por que existe esta igreja aqui tão grande? Por que ela foi colocada aqui? Porque alguém se esforçou tanto para criar um ambiente agradável, onde as pessoas possam se reunir e orar, que as pessoas possam sentir aqui a presença de Deus na vida delas. Isso tudo foi feito por um único motivo: para falar de Jesus, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, que Ele veio e sofreu nessa terra, morreu, foi sepultado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e está na glória celestial, aguardando a ordem do Pai, para buscar aqui na terra a sua noiva querida, a igreja. Não este templo, mas você que compõe a noiva de Cristo Jesus. Você teria coragem de apontar para a pessoa que está ao lado e dizer assim: você é a noiva de Jesus. Se tiver, faça isso agora. Você está no lugar privilegiado, onde Jesus se manifesta, mostra a sua autoridade, o seu poder, batiza com o Espírito Santo, Ele cura os enfermos, Ele nos dá promessas, garantia. Se formos obedientes à sua palavra até o fim, herdaremos a vida eterna. A igreja pode aplaudir com alegria esse Deus maravilhoso, que em breve enviará o seu Filho, não mais para morrer na cruz, não mais para sofrer em nosso lugar, mas para arrebatar os fiéis que vivem aqui na terra, proclamando o nome de Cristo Jesus. Em uma certa ocasião, os discípulos, talvez um pouco confusos, reunidos ali ao lado de Jesus, e Jesus provocou a confissão de Pedro. Jesus estava nas partes de Cesareia e Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Jesus Cristo. O que eles estão falando por aí? Jesus não se misturava, na verdade, com conversas, com história, ou seja, Jesus não estava interessado em fofoca, ele estava interessado em pregar o Evangelho. Mas no momento ele teve, na sua natureza humana, ele teve o desejo de saber dos discípulos o que falavam dele. A natureza humana, a curiosidade. Quem é que não gosta de ter notícia, mais que você seja reservado, de saber o que as pessoas pensam de você? É verdade ou não é? Você não acha que volta e meia eu tenho a curiosidade de dizer, ou perguntar a alguém assim? Não tem às vezes nem sempre coragem, mas tem vontade de dizer assim: o que falam do pastor da Catedral de Santa Cruz? Jesus teve essa curiosidade. Jesus, eu acho que ele teve até essa necessidade de provocar aquele momento para ouvir a confissão de Pedro. O que diz os homens? Ser o Filho de Deus, ser o Filho do homem? Aí os discípulos começaram a falar. Uns, João Batista, outros, Elias,
outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus pergunta: e vocês? E vocês, o que é que acham? Aí Pedro, mais afoito de todos, se levanta e diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você consegue glorificar a Deus ou não entendeu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se eu fosse consultar aos irmãos, os estudantes, em primeiro lugar, aqueles que fazem faculdade e estão fazendo um curso de graduação, e muitas vezes já no final do curso, e se alguém perguntar a ele qual é o objetivo maior dele, qual seria a resposta? É me formar, pegar meu canudo, procurar no campo de trabalho, na vida profissional, a minha colocação, que eu seja bem sucedido, não é verdade? Por isso estou aqui. Se for perguntar ao professor na sala de aula qual é o objetivo dele, ele vai dizer que ele quer se tornar um professor por excelência. É verdade ou não é? Se alguém entra numa autoescola para fazer o treinamento, para tirar a sua habilitação, aí alguém pergunta: qual é o seu objetivo aqui nessa escola? É fazer os testes, as provas, para que eu possa sair com a minha habilitação, com a minha carteira de motorista, para poder dirigir aí nessa cidade louca, onde ninguém respeita ninguém no trânsito, mas certamente eu serei cuidadoso, serei um bom motorista. E se chegar alguém aqui hoje e perguntar a você aqui agora, pergunta a pessoa que está ao seu lado: qual é o seu objetivo? E agora responda agora. Qual é o seu objetivo? Responda. Qual é o seu objetivo? Olha como é difícil, né? Agora pergunta ao pastor, qual é o seu objetivo? Eu estou me preparando para me encontrar com o meu Deus, para morar na glória celestial. Esse é o meu maior objetivo, esse é o meu maior desejo, é me preparar nesta vida para um dia ter o repouso eterno com Cristo Jesus na glória celestial. Eu tenho temor de alguém aí ter respondido assim: eu quero ser um presbítero da igreja, um evangelista, um pastor, mas tudo títulos terrenos. Mas o nosso objetivo mesmo é morar nos céus. Aí Pedro diz assim, responde a Jesus: Tu, Senhor, ora, perguntas isto? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que está vivo e está no trono, que está nos céus, cuidando da sua igreja aqui na face da terra. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele disse: olha, Simão Barjonas, quem te revelou foi Deus, o Pai Celestial, aquele que me enviou. Ele que tem revelado essas coisas através do Espírito Santo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Às vezes eu falo sobre fé e revelação. A fé, você acredita, você espera, e Deus coloca à nossa disposição a fé. Você pode ter fé, ou pode não acreditar. Então, para alguns Ele dá, para a grande maioria, a fé. Mas para poucos, Ele dá a revelação. Nem todos têm revelação.
A poucos Deus dá a revelação. É curioso. É tremendo a palavra de Deus. Uns têm fé, mas outros têm revelação. Você acredita, por exemplo, o que quer dizer isso, pastor? Você acredita que Deus pode fazer alguma coisa grande na sua vida? Você pode dizer, pastor, eu creio que Deus pode fazer coisa grande. Objetivos seus, desejos seus. Mas aquele que tem revelação é diferente. Ele vê o tamanho da bênção que Deus tem para a sua vida. Aí Pedro diz assim, ora, eu tenho fé que tu és o Cristo, mas eu tenho a revelação que se te seguir os teus passos, eu vou habitar na mansão celestial, na glória prometida durante o sermão da montanha. Tudo que falaste para nós, nós temos já, estamos antevendo o grande encontro dos salvos aqui na terra, no dia do arrebatamento da igreja, quando Cristo arrebatar os seus escolhidos aqui na face da terra. Bom, encerrando, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: qual é o objetivo desta mensagem? A conclusão dela é que você vai ter muitos problemas desta vida e não pode se afastar deles. Você vai ter muitos assuntos interessantes do dia a dia. Eu vou fazer uma pergunta e você responda com sinceridade. Não precisa ficar acanhado, não. Não é nenhum pecado responder. Quem torce por um clube de futebol aqui? Levanta a mão. Olha só. Você no seu dia a dia, você vai fazer algum comentário sobre o seu clube predileto. É ou não é verdade? Aqui alguém levantou a mão, nem olhei porque eu estou de costas, né? Ele se esconde de mim e fica atrás de mim, ó. Todos escondidos aqui. Aqui quem é que torce pelo time de futebol? Quem? Ninguém está mentindo. Levantou a mão, ninguém está mentindo, né? Então, no dia a dia você vai falar sobre o seu time diferente, sobre o seu clube diferente, é verdade ou não é? Vai. Estamos na terra. Enquanto estivermos aqui, é assim mesmo. Mas nunca esqueça de falar que Jesus é o Cristo. Nós fomos chamados para isso. Essa é a nossa vocação maior. É falar que Jesus é o Cristo. Não deixe de falar para seu vizinho, seu parente, a sua família, seu colega de trabalho, seu colega de escola. Fale que Jesus é o Cristo. Tu és o Cristo. Nós somos testemunhas dele, para falar dele, para exaltar o seu nome, para mostrar às pessoas a esperança que temos da sua volta. Precisamos falar. Não deixe de falar que Jesus é o Cristo. Faça como Pedro. Tu és o Filho de Deus. Tu és o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe.